Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Boa noite, queridos companheiros da Rádio Brasil Espírita, da querida Alagoas. Estamos mais uma vez aqui, reunidos, para darmos continuidade ao nosso trabalho de estudar a Revista Espírita e suas nuances, para que cada vez mais, sob os auspícios do nosso Mestre Jesus, possamos conquistar mais conhecimentos que vão esmerar nossos espíritos, amadurecendo-os no sentido da sabedoria, sabendo que o conhecimento contribui sobremaneira para o nosso progresso moral. Então, a Revista Espírita, onde Allan Kardec colocou todos os seus ensaios para daí retirar a codificação, traz realmente lições, pesquisas, experiências extraordinárias. E hoje vamos falar de um capítulo que normalmente os espíritas estudam, os diferentes modos de comunicações espíritas. Está lá no início da Revista Espírita, 1858, para aqueles que queiram ler na íntegra. Então, o mestre de Lyon nos fala que as comunicações inteligentes entre os espíritos e os homens, corroborando com um dos postulados da doutrina espírita, a comunicabilidade dos espíritos, podem ocorrer através dos sinais, da escrita e da palavra. Os sinais, rememorando, consistem no movimento significativo de certos objetos. E mais frequentemente, como conhecemos, através da literatura espírita, através dos ruídos ou das pancadas. Os ruídos chamamos de tiptologia, de pancadas, e os sinais de sematologia, como a doutrina nos mostra. Quando esses fenômenos comportam um sentido, não permitem duvidar da intervenção de uma inteligência oculta. Pela razão que, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. A pesquisa espírita, científica, se pautou exatamente nisso, para mostrar que através das comunicações, sejam por sinais, pela escrita, psicografia, pela palavra dos médiuns, a psicofonia, denotam que existiam realmente inteligências extrafísicas. Por isso que Allan Kardec coloca que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Daremos, diz ele, a esse modo de comunicação, como foi dito, o nome de sematologia espírita, palavra que dá perfeitamente a ideia e compreende todas as variedades de comunicações, por quê? Por sinais. Sematologia, relacionada aos sinais. Movimento de corpos ou pancadas. Um dos nossos correspondentes, contribuintes da doutrina espírita, nos propôs mesmo designar especialmente este último meio
ou seja, das pancadas, pela palavra, como foi dito agora há pouco, de tipitologia. Então está bem explícito que os sinais espirituais de uma causa inteligente são chamados os sinais de sematologia. E os ruídos e as pancadas de tipitologia. O segundo modo de comunicação é a escrita, uma das mais frequentes. Nós o designaremos sob o nome de psicografia, igualmente empregada por um correspondente. Então, a escrita, a psicografia. Agora, para se comunicarem pela escrita, os espíritos empregam como intermediárias certas pessoas dotadas da faculdade de escrever, sob a influência de uma força oculta que as dirige. Uma causa inteligente, como vimos, e que cedem a um poder, evidentemente fora do seu controle, fora do controle do médium. Então temos que entender que a criatura reencarna com essas faculdades. São denominadas essas faculdades de faculdades anímicas, ou seja, tendência ou predisposição. Não são todos que trazem essa faculdade ostensiva da psicografia. Então há, em virtude disso, um comprometimento, um compromisso, um planejamento delineado pelo reencarnante, para que, através desta faculdade anímica dele próprio, ele possa vir trazer a sua contribuição. Essa contribuição, sabemos, é o exercício desta faculdade num trabalho medianímico, numa mesa medianímica. Por que digo medianímico e não mediúnico? Muitos me questionam. Porque, em verdade, o processo não é só simplesmente a comunicação dos espíritos. Há de ter uma sintonia entre o espírito comunicante e o médium. Então, o médium traz o quê? O seu colorido. Esta faculdade que ele reencarna, para que isso possa ser desenvolvido. Então, a participação do médium, ela é muito efetiva. Se não houver esta faculdade, não haverá comunicação propriamente dita. Por não haver o quê? Sintonia. Aquela conexão de perispírito com perispírito, de pensamento com pensamento. Por isso, costumo asseverar que o trabalho medianímico é um excepcional trabalho de autoconhecimento. Porque os relatos espirituais estão de acordo com os conteúdos, com o colorido que o médium carrega. Há um processo de potencialização para que não só o espírito seja orientado e instruído, assim como o médium também passe pelo aprendizado. Isso é fabuloso, porque entendemos que o trabalho de caridade não é apenas com os espíritos sofredores, pois, afinal, o médium também é um espírito sofredor, por trazer as suas imperfeições. Então, o trabalho é coletivo. É um trabalho que assambarca o espírito, o médium, como há e deve haver uma sintonia, uma homogeneidade entre os trabalhadores, isso também atenderá aos outros médiuns. Embora não sejam eles que estejam em processo de
passividade. Aliás, passividade não existe. Todos estão ali em atividade. Assim como o orientador também, um instrutor, envolvido naquele trabalho. Isso é fundamental entendermos para não acharmos que só o espírito comunicante, seja pela psicografia, seja pela psicofonia, só ele seja atendido, confortado, acolhido. Por isso, o trabalho medianímico é um trabalho de amor coletivo que tenhamos que entender. Então, Allan Kardec aqui continua que isso fica fora do controle do médium, porque elas não podem nem se deter. Não há detensas, nem prosseguir à vontade dele. E o mais frequentemente, eles não têm consciência do que escreve, embora haja uma participação. Não há consciência momentânea naquilo que eles estão ali, através da comunicação, seja pela escrita ou seja pela fala. Então, não é um momento de plena consciência, embora haja participação. Então, o que acontece na psicografia? Sua mão é agitada por um movimento involuntário que ele não detém. Diríamos quase febril. Tomam o lápis a seu mau grado e o deixam do mesmo modo. Nem a vontade, nem o desejo podem fazê-la seguir. Então não há, embora haja uma participação, um colorido do médium, não há ali uma predominância de guiar o espírito, fazer que o espírito atenda os seus interesses, não, é o contrário. É o espírito, então, é que vai comandar o médium. Então, é o que chamamos, neste caso, de psicografia direta. A escrita é obtida também pela só imposição das mãos sobre um objeto convenientemente disposto e munido de um lápis, uma cesta, como sabemos, ou outro instrumento que permita que haja uma escrita. Os objetos, dentro da literatura espírita, geralmente mais empregados, quais são? As pranchetas e aquelas cestas dispostas para esse efeito. A força oculta, espiritual, que age sobre a pessoa, se transmite ao objeto, que se torna, assim, um apêndice da mão, como se fosse a mão. E lhe imprime o movimento necessário para traçar os caracteres. Então, quando há a utilização das mãos do médium, estamos diante de uma psicografia direta. E, neste caso, uma psicografia indireta. A escrita é, algumas vezes, limpa, muito legível. De outras vezes, não é decifrável, senão por aquele que escreve. Aqueles garranchos que nós sabemos, não é? E ele, então, a lê por uma espécie de intuição, ou que chamamos de dupla visão, a visão da alma. Olha que interessante, porque isso é concernente ao que falamos. Se é uma espécie de intuição, o médium carrega esse colorido. O que é um processo intuitivo? Como diz Carl Gustav Jung, criador da psicologia analítica, a intuição é um todo acabado, é algo experienciado, é aquilo que trazemos em nossos arquétipos e nossos modelos, estejam ligados às nossas vivências anteriores ou ligados à humanidade.
Daí veio o conceito de inconsciente coletivo. E a intuição é um dos tipos psicológicos muito bem descritos, muito bem esboçados pelo Dr. Jung. Quais são os tipos psicológicos? Sentimento, pensamento, sensação e intuição. Todos nós temos as nossas intuições, nossos processos arquetípicos e intuitivos. Então ele tem aquela intuição momentânea porque foi experienciado, ele participou com seu colorido daquela comunicação. Vejam que coisa sensacional, majestosa. Então ele utiliza aquela intuição, porque foi experienciado, para decifrar aquilo que foi escrito. Que em primeira mão ele não conseguiria. Às vezes são garranchos, são letras aparentemente inelegíveis. Os espíritos transmitem, algumas vezes, certas comunicações escritas, sem o intermediário direto, sem a presença do médium. Nós estudamos isso na doutrina espírita. Vamos relembrar. São as pneumatografias. Quando é a voz direta, as pneumatofonias, porque não há intermediário. É um efeito físico. Os espíritos utilizam-se da energia do médium, que conhecemos muito bem, é o fluido vital kardeciano. Charles Richer cognominou de ectoplasma. E ali, então, eles como que materializam o que eles querem transmitir. É a pneumatografia, ou seja, uma escrita sem haver um intermediário. Os caracteres, nesse caso, são traçados espontaneamente por uma força extra-humana, espiritual, que pode ser visível ou invisível. Olhem que interessante, porque Kardec colocou um outro nome. Na Revista Espírita vocês vão encontrar isso como um outro nome, e não pneumatografia. Como é útil que cada coisa tenha um nome, diz aqui o eminente codificador Hippolyte Léon Denisard Rivail, a fim de se poder entender, daremos a esse modo de comunicação direta, essa escrita direta, ele coloca como espiritografia e não pneumatografia, mas são sinônimos. Ou para distingui-la da psicografia ou escrita obtida por um médium. Então estamos diante de uma espiritografia. Não é um termo que normalmente nós utilizamos. Qual a diferença entre esses dois nomes? É uma diferença que é fácil de se compreender. Na psicografia, a alma do médium desempenha necessariamente um certo papel, mostrando com isso, nos afirma Allan Kardec, que há a participação do médium, o colorido do médium, a intuição do médium, pela experiência que ele passa a adquirir. Então, passa a agir como um intermediário. Ao passo que na espiritografia é o espírito, puramente o espírito, que age diretamente por si mesmo, não havendo a intervenção, né, intermediária do médium. Como é importante nós revermos tudo isso. Por isso aqui a proposta de estudarmos a Revista Espírita, para que esses conceitos fiquem estratificados, solidificados, argamassados. Precisamos ler e reler, porque muitas coisas realmente se perdem, né, no tempo.
na cronometria do tempo, ou na cronologia do tempo. O terceiro modo de comunicação é a palavra, como vimos inicialmente. Certas pessoas sofrem, portanto, nos órgãos da voz, a influência da força oculta, que se faz sentir na mão daqueles que escrevem. O fenômeno da ação espiritual é o mesmo, só que aí vai agir exatamente nos órgãos da voz. Volto a repetir, não podemos esquecer que o médium nasce, reencarna com esta proposta, com essa predisposição, com esta tendência. Por isso que nem todos, né, trazem essa predisposição. E como sabemos que os espíritos atuam na organização física, eles atuam nos órgãos da voz, no aparelho fonador. Interessante que, para que isso ocorra, os espíritos utilizam-se da organização semimaterial que conhecemos como perispírito. Em verdade, a definição medianímica, eu gosto sempre de utilizar a palavra medianimismo do que mediúnico, porque há participação do médium. O processo medianímico é o coligamento, a conexão entre o perispírito do espírito comunicante e o perispírito do médium. Pensamento com pensamento. Por isso a importância de entendermos a sintonia entre o espírito e o médium, facilitando, desde aqueles que estão realmente predispostos a entender tudo isso, o processo do autoconhecimento. É fundamental. Todo o trabalho medianímico proporciona ao médium, assim como ao espírito, o conhece-te a ti mesmo. Como isso é maravilhoso. Então, elas transmitem, as pessoas que sofrem, então, alteração nas suas, nos órgãos de sua voz, caracterizando a influência de uma força oculta, elas transmitem, então, pela palavra, psicofonia, tudo que os outros transmitem pela escrita. As comunicações verbais, como as comunicações escritas, têm algumas vezes lugar sem um intermediário corpóreo. Volto a repetir, a espiritografia e a espiritofonia, que nós conhecemos com muita propriedade como pneumatofonia e pneumatografia. Palavras e frases, então, podem ressoar em nossos ouvidos ou em nosso cérebro sem uma causa física aparente. Os espíritos podem igualmente nos aparecer em sonho ou no estado de vigília, quando estamos acordados, e nos dirigir a palavra para nos dar o quê? Advertências ou instruções. Aqui vamos abrir um parênteses, já que estamos estudando a doutrina espírita, essa comunicação dada pelos espíritos pelos nossos sonhos, o simbolismo dos sonhos, pelo sono físico, nós poderemos denominar de faculdade medianímica, que é a participação do médium que está dormindo, o corpo está dormindo, mas o espírito está evadido, em comunicação com os espíritos na pátria espiritual. Perfeito? Então, chamamos de faculdade medianímica onírica. Onírica porque é através dos sonhos.
Vejam que tudo tem um nome, tudo tem uma especificidade. E todos nós sonhamos. Por isso, Allan Kardec diz que todos nós somos médiuns. Apenas alguns trazem a faculdade ostensiva. Outros não, mas não deixam de ser médiuns, porque dormem e porque sonham. Para seguir o mesmo sistema de nomenclatura, Kardec foi muito preciso em relação a isso, que adotamos para as comunicações escritas, deveríamos chamar a palavra transmitida pelo médium de psicologia, e aquela proveniente diretamente do espírito, de espiritologia. Então, através da fala, pneumatofonia, e através da escrita, pneumatografia, ou espiritofonia e espiritografia. Englobando os dois, espiritologia. Mas a palavra psicologia, tendo já uma acepção conhecida, não podemos deturpá-la. Olha que interessante. Então, diz aqui Allan Kardec, designaremos, pois, todas as comunicações verbais sob o nome de espiritologia. As primeiras, pelas palavras espiritologia imediata, e as segundas, pelas de espiritologia direta. Exatamente para não adulterar, não deturpar a palavra muito bem conhecida de psicologia. Então, ele fez essa subdivisão de espiritologia imediata e espiritologia direta. Vamos, então, aqui, dando continuidade aos estudos da nossa revista espírita, um capítulo que fala sobre as respostas dos espíritos a algumas perguntas. Muito interessante. Allan Kardec, então, fez a seguinte pergunta aos espíritos: como os espíritos podem agir sobre a matéria? Falamos sobre isso agora há pouco. Isso parece contrário a todas as ideias que fazemos da natureza dos espíritos. Uma natureza mais sutil, mais quintessenciada, não compatível com a matéria. Então, como é que eles podem agir na matéria? A resposta veio da espiritualidade. Segundo vós, o espírito não é nada, é um erro. Já o dissemos, o espírito é alguma coisa. E é por si que ele pode agir por si mesmo. Mas vosso mundo é muito grosseiro para que possa fazê-lo sem um intermediário. Vejam a beleza científica da nossa doutrina. Tudo traz uma lógica, tudo traz uma coerência óbvia. Então, o espírito ele não age diretamente sobre a matéria. Tem que haver um intermediário. Quer dizer, o laço que une o espírito à matéria. Observações feitas por Allan Kardec. O laço que une o espírito à matéria, não sendo ele mesmo, senão imaterial, no sentido de uma organização que não está de acordo com a organização material, aquela matéria densa, compacta, embora não deixe de ser matéria, oriunda do fluido cósmico universal, através de transformações e metamorfoses, ficamos aqui a elucubrar o que virá mais à frente, através da ciência espírita, coisas mais específicas, mais esmiuçadas, mais detalhadas. Porque nós pensamos que sabemos muito quando não sabemos nada. Como que são feitas essas metamorfoses? Essas transformações moleculares ainda inalcançáveis?
pela nossa lógica, pelo nosso raciocínio. A doutrina já deu um grande passo em nos trazer tantas e tantas informações. Mas esse laço é, para nós, imaterial, impalpável. Essa resposta não resolveria a questão se não tivéssemos exemplo de forças igualmente inapreciáveis agindo sobre a matéria. Então, é fundamental entendermos esse liame de ligação do espírito com a matéria. É assim que o pensamento é a causa primária de todos os nossos movimentos voluntários. Importância do pensamento. Sabemos que é o espírito que pensa. É o espírito que realmente norteia as forças eletromagnéticas do pensamento. O corpo nada mais é do que um repositório. O espírito utiliza-se, através do seu perispírito, agindo no perispírito, para que o pensamento se expresse, se manifeste em órgãos apropriados. Quais são os órgãos apropriados do pensamento? Os órgãos cerebrais, as estruturas cerebrais, melhor dizendo. É ali que o espírito, então, manifesta seus pensamentos. Então, o pensamento é a causa primeira de todos os nossos movimentos voluntários. Então, diz aqui Allan Kardec que a eletricidade tomba, eleva e transporta massas inertes. Do fato de que se conheça o motor, seria ilógico, completamente ilógico, concluir que ele não existe. Completamente ilógico. O espírito, então, pode, pois, ter alavancas que nos são desconhecidas. A natureza nos prova todos os dias que sua força não se detém no testemunho dos sentidos. Temos agora comprovações impressionantes demonstrando isto. Por exemplo, a experiência quase-morte. Tudo está realmente adstrito à organização espiritual, enquanto a matéria está lá inerte, aparentemente morta, sem evidências eletrocardiográficas, sem comprovações eletroencefalográficas, é quase morte. Então, onde está a consciência? Isso nos mostra que a consciência é extrafísica, é extralocal, comprovando que existe uma estruturação independentemente da matéria. Que estruturação é esta? É o espírito. Nos fenômenos espíritas, a causa imediata é, sem contradição, um agente físico, atuando na organização física. Mas a causa primeira é uma inteligência que age sobre esse agente. Isso é plenamente demonstrável, cientificamente. É aquilo que Allan Kardec falou. Se há um efeito inteligente na organização física, há de ter uma causa inteligente que se sobrepõe à organização física. Então, isto demonstra que o pensamento age sobre a nossa organização física, os nossos membros. Quando queremos bater, é nosso braço que age, não é verdade? Não é o pensamento que bate. Ele dirige o braço. Vejam como Allan Kardec foi detalhista, aprofundador,
um verdadeiro cientista, pesquisador, para nos trazer essas evidências. Aqui é uma nota que diz o seguinte: os espíritos que se revelam por efeitos materiais são, em geral, como sabemos, de ordem inferior. Nós vamos estudar mais à frente, em outro capítulo, da mesma Revista Espírita de 1858, as diferentes ordens de espíritos. É um capítulo interessantíssimo para que a gente reflita e faça, através de uma autoavaliação sincera, honesta, destemida, uma avaliação de nós mesmos. Como nos classificamos? Em que ordem? Sabemos, assim, en passant, que as ordens espirituais se subdividem em 3. Espíritos puros, bons espíritos e espíritos imperfeitos. Agora, em qual classe nos inserimos? Nos encastoamos? É muito importante, nós vamos ver isso mais à frente. Então, eles divertem esses espíritos ou assustam para mostrar, claro, com a permissão da espiritualidade superior, a existência do mundo espiritual. Aqueles para quem o espetáculo dos olhos tem mais atrativos do que o exercício da inteligência. Mas é uma fundamentação. Os espíritos inferiores se manifestam, trazendo as suas zombarias, né? Trazendo o seu lado irônico, para que a gente se divirta, mas muitos ali vão raciocinar a respeito da existência e a sobrevivência da alma. São, de alguma sorte, esses espíritos, os saltimbancos do mundo espírita. Os espíritos galhofeiros, irônicos, zombeteiros, como conhecemos, na classificação dos espíritos impuros que vamos ver mais à frente. Agem algumas vezes espontaneamente, outras vezes por ordem dos próprios espíritos superiores. Se as comunicações dos espíritos superiores oferecem um interesse mais sério, as manifestações físicas têm igualmente a sua utilidade para o observador. Sempre tem uma utilidade. Elas nos revelam as forças desconhecidas na natureza e nos dão o meio de estudar o caráter. E se podemos assim nos exprimir, companheiros, os costumes de todas as classes da população espírita, como vamos ver mais à frente. Espíritos zombeteiros, pseudo-sábios, neutros, enfim, várias classes compondo uma ordem do mundo espiritual, que seriam os espíritos imperfeitos. Continuando as perguntas muito pertinentes feitas por Allan Kardec, como provar que a força oculta que age nas manifestações espíritas está fora do homem? Não se poderia pensar que ela reside nele mesmo? Quer dizer, que age sob o impulso do seu próprio espírito? Isso é uma pergunta importantíssima. Para provar e comprovar esta força oculta, fora do homem, fora dos limites corpóreos, da periferia corpórea. Vejam a resposta dos espíritos. Quando uma coisa ocorre contra a tua vontade, contra o teu desejo, é certo que não fostes tu quem a produziu. Mas, frequentemente, és a alavanca da qual o espírito se serve
para agir. E tua vontade lhe vem em ajuda. Olha que interessante como Allan Kardec coloca. Comprovando mais uma vez os conteúdos do médium, a participação anímica do médium, em conjunto com a comunicação espiritual. Por isso, denominamos de uma condição, né, uma faculdade medianímica. Pode ser um instrumento mais ou menos cômodo para ele. Nota: é sobretudo nas comunicações inteligentes que a intervenção de uma força estranha se torna patente. Isso dá vontade a gente colocar esta nota e emoldurá-la e colocar num quadro para que a gente possa sempre estar atento que as comunicações espirituais denotam uma intervenção, uma força estranha, mas que se patenteia. Quando essas comunicações são espontâneas e fora do nosso pensamento, fora do nosso controle, quando respondem a perguntas cuja solução é desconhecida dos assistentes, o que é preciso? Procurar-lhe a causa fora de nós. Então não há a menor dúvida, isto é indubitável, de que uma comunicação espírita traz a evidência de uma estrutura fora do corpo, da alma, ou do espírito. Quando falamos de alma, falamos do princípio inteligente. E quando falamos do espírito, seria a alma, o princípio inteligente, com o seu corpo perispirítico, que dá a forma do corpo do espírito, seja ele qual for. E tenhamos que ter isso em mente, a inseparabilidade do princípio inteligente da alma e seu perispírito. Que à medida que a alma evolui, porque quando falamos de espírito, estamos falando de alma e corpo perispirítico. Tanto a alma vai se tornando mais tênue, mais sutil, assim como também o perispírito. Os dois, na verdade, evoluem concomitantemente no seu processo de sutilização ou de eterização. Continuando, Allan Kardec diz: isso se torna evidente para quem observe os fatos com atenção e perseverança. Ciência necessita disso, atenção, para promovermos analogias, comparações e verdadeiramente as conclusões. As nuances de detalhes escapam do observador superficial. Isso é importante relatarmos. Vamos aqui trazer um exemplo que será mais lido do que, na verdade, explicado, porque tem tudo a ver com o que nós estudamos até então, mas diante também da premência do nosso tempo, temos apenas mais 15 minutos, vamos um pouco acelerar. Mas, para aqueles que queiram se aprofundar, bastem recorrer à Revista Espírita, 1858, no capítulo que fala das manifestações físicas. Então, vejamos. Para obter essas manifestações, é preciso necessariamente que se desenvolvam certos médiuns, com tendências, predisposições. Sabemos que a mediunidade encontra-se na organização física, na constituição física, orgânica, esteja em harmonia com os espíritos que podem produzi-las.
mais uma vez comprovando aí, né, a conexão perispirítica dos espíritos com os médiuns, que trazem suas constituições físicas consentâneas. Ninguém duvida que não os vereis mais tarde se desenvolverem entre vós, e então não serão mais pequenos golpes que ouvireis, mas ruídos semelhantes, diz Kardec, a um fogo circulante de fuzilaria entremeado de tiros de canhão. Interessantíssimo isso. Quer dizer, cada vez mais, à medida que houver o desenvolvimento, vamos aprimorando as faculdades que são trazidas através do processo reencarnatório. Então, para encerrarmos este capítulo das manifestações físicas, vamos dar aqui um exemplo muito interessante, que diz o seguinte: uma família respeitável tinha por empregada doméstica uma jovem órfã de 14 aninhos, que trazia uma bondade natural, uma doçura de caráter. E essa doçura de caráter lhe haviam granjeado a afeição desta família, dos seus senhores. No mesmo quarteirão em que moravam, habitava uma outra família, cuja mulher tinha, não se sabe por quê, tomado essa jovem em antipatia. Sabemos que isso é espiritual, antipatia espiritual, que traz ligações com o passado, com outras existências pretéritas, de tal modo que supunha espécie de mal proceder, do qual ela não fora causa. A jovem era muito bondosa, muito simples, muito doce, mas gerava isso uma antipatia, né? Uma antipatia que sabemos que é uma profunda inveja. Um dia, quando voltava para sua casa, a vizinha saiu furiosa, armada de uma vassoura, para surrá-la, e quis atingi-la. Assustada, ela se precipita contra a porta. Quer tocar. Infelizmente, o cordão se encontra cortado, maldosamente, pela vizinha. E ela não pôde alcançá-lo, o cordão, porque estava cortado. Mas eis que a campainha se agita por si mesma e se lhe vem abrir a porta. Em sua perturbação, ela não se inteirou do que havia se passado. Ela estava apavorada, espavorida, mas desde então a campainha continuou a tocar. De tempo em tempo, sem motivo conhecido, tanto de dia quanto à noite, perturbando os vizinhos com a presença dela. E quando se ia ver a porta, não se encontrava ninguém. Os vizinhos do quarteirão foram acusados de pregar essa má peça. Foi dada queixa perante o comissário de polícia, que fez uma investigação. Procurou se algum cordão secreto comunicava fora, e não pôde nada descobrir. Entretanto, a coisa persistia, cada vez mais em detrimento do repouso de todo o mundo. Gerava realmente uma perturbação intensa. E, sobretudo, da pequena pajem, acusada de ser a causa desse barulho. Segundo o conselho que lhes foi dado, o que os senhores fizeram da jovem? Decidiram afastá-la deles, lamentavelmente, e a colocaram com amigos no campo. Desde então, o que aconteceu? A campainha permaneceu tranquila. E nada de novo semelhante se produziu no novo domicílio da órfã. Esse fato, companheiros, como muitos outros que vamos relatar ao longo da Revista Espírita,
diversas pesquisas que compuseram esta coleção maravilhosa, a Revista Espírita, não se passou nas margens do Missouri ou do Ohio, mas em Paris, na passagem dos Panoramas. Resta agora explicá-lo. Não será difícil. Dentro de nossos conhecimentos, estamos falando das manifestações físicas, das energias mais densas, que são utilizadas para materializações, e isso é um caso de materialização, assim como de cura. Pois é, resta agora explicar. A jovem não tocou a campainha. Isso é positivo. Ela estava muito terrificada, espavorida com o que se passara, para pensar em uma travessura da qual fora a primeira vítima. Uma coisa não menos positiva era que a agitação da campainha se devia à sua presença, uma vez que o efeito cessou quando ela partiu. Sabemos que as energias eram provindas dessa menina, utilizada pelos espíritos para ajudá-la, porque ela realmente cedia estas energias mais densas para os efeitos materiais, daí as manifestações físicas. O médico que testemunhou o fato explica-o por uma possante ação magnética exercida pela jovem inconscientemente. Ele não tinha outra explicação que a doutrina espírita nos traz. E Allan Kardec, então, faz a seguinte pergunta: essa razão não nos parece concludente, pois por que teria ela perdido essa força depois de sua partida? Continuaria essa força, mesmo à distância, acionando a campainha. Então, essa conclusão do médico realmente, lamentavelmente, ficou inexplicável, podemos dizer assim. A isso disse que o terror inspirado pela presença da vizinha deveu também produzir na jovem uma superexcitação de maneira a desenvolver a ação magnética, e que o efeito cessou com a causa. E Allan Kardec então diz aqui: confessamos não estar convencidos com esse raciocínio. Se a intervenção de uma força oculta não está aqui demonstrada de maneira peremptória, categórica, é ao menos provável segundo os fatos análogos que conhecemos. Admitindo, pois, essa intervenção, diremos que na circunstância em que o fato se produziu, na primeira vez, um espírito protetor que agiu para salvá-la de uma vassourada que poderia criar realmente alguns danos, algumas lesões na menina órfã. Então, um espírito protetor provavelmente quis que a jovem escapasse do perigo que corria. Aí ficamos aqui, né, companheiros, a imaginar como somos ajudados quando merecemos, como a espiritualidade nos ajuda, e muitas vezes não observamos isso em fatos comuns e corriqueiros, como somos beneficiados quando somos merecendentes, como a espiritualidade contribui para que situações ocorram. Por isso costumamos dizer que não existe a bala perdida, a bala é achada. Quando ela não está direcionada para nós, alguma força espiritual certamente vai desviá-la, e os espíritos podem atuar na matéria, como vimos, ou então eles agirão sobre nós. A gente vai tropeçar, vai cair,
e a bala não vai atingir o seu objetivo. Como isso tudo é fantástico. Que mau grado a afeição que seus senhores tinham por ela, afirma Allan Kardec. Talvez era do seu interesse que ela saísse daquela casa. Eis porque o ruído continuou até que tivesse partido. Então ela partiu, o ruído cessou. Com ela foram as forças, sendo então categorizada como médium de efeitos físicos. Portanto, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui trazendo a excelsitude desta doutrina, dos seus estudos, e que vamos ter ainda, se Deus quiser, meses a fio para destrinçarmos cada vez mais os aspectos científico-morais que Allan Kardec nos traz nesta coleção de inestimável valor que é a Revista Espírita. Vamos então agradecer com uma prece de encerramento esta apresentação, agradecendo primeiramente a Jesus, governador planetário, Espírito de verdade, que governou, que dirigiu esta doutrina, que nos afirmou sem detenças sobre este advento. Eu rogarei ao Pai, e Ele lhes enviará outro Consolador, que irá relembrar meus ensinamentos, ou rememorar, e trazer novas e belíssimas lições. Ó Jesus, como estamos gratos de ter nos proporcionado conhecimento espírita através do exaustivo trabalho do codificador Allan Kardec. Estamos aqui embevecidos, estupefatos, diante da beleza gigantesca desta doutrina de amor, que cada vez mais vai alavancando o conhecimento, a certeza, a fé raciocinada que encara a razão em quaisquer épocas da humanidade. Só temos a agradecer a oportunidade que nos é proporcionada e conferida, e estendendo nossos braços a Ti, Jesus, para sentir a leveza, a sublimidade do Teu amor, nos tocando, nos estimulando e nos incentivando a prosseguir nos estudos e, consequentemente, na prática. Ó Jesus, a Ti agradecemos penhoradamente, com muita alegria em todos os nossos corações. E passamos então a palavra à nossa querida Neuza, para terminar e concluir o estudo desta noite. Graças a Deus.